Muito bom estarmos juntos mais um domingo. Que bom que você está aqui, que bom que você está aqui, que bom. Alguns poderiam pensar, né? O pastor deve estar pensando, ainda bem que o dia amanheceu meio chovendo, que não deu praia para o povo nesse feriado. Não, eu não joguei maldição na vida de ninguém, pode ficar tranquilo. Mas que bom que você está aqui, que bom que você está aqui com a gente, que bom que você está participando, que bom que você está se envolvendo aqui conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida. E glorifico a Deus pelo fato de que durante esse mês de abril, né, muitos e muitos feriados aí estão vindo, né, e algumas pessoas conseguem aproveitar também. Que bom também que conseguem aproveitar, que bom também. Aliás, próximo final de semana também tem um outro feriado, na segunda-feira, né, dia do trabalho. A segunda-feira também é feriado. E o pessoal do comércio pedindo misericórdia para que o mês de abril acabe logo, para ver se comece o Dia das Mães aí, para ver se dá para vender alguma coisa nesse período do Dia das Mães, né? Muito bom. Irmãos, falando em mês de maio, dizer para você que está aqui, você também que está em casa com a gente, ou participando fora desse domingo, né? Possivelmente essa mensagem e o culto, muitos participam no domingo, outros que trabalham no domingo só participam do culto na segunda ou terça-feira. Então, para você também. Durante todo o mês de maio, nós teremos uma programação especial para as famílias, especialmente para as famílias no domingo pela manhã. E teremos programação especial durante todos os domingos pela manhã, com mensagens voltadas para a família. E vai ser um tempo muito, muito especial também aqui no nosso mês de maio. Algumas pessoas especiais estarão conosco, mais à frente a gente fala um pouquinho sobre isso. E dizer para você que nós estamos e continuamos como igreja nos nossos desafios, o nosso desafio do novo espaço. Esse ano a gente vai pisar nesse novo espaço, se Deus quiser. Nós vamos estar nesse novo ambiente e orando para que Deus nos dê a graça de conseguirmos avançar nos nossos empreendimentos para podermos equipar esse novo espaço. E quero te convidar a participar conosco disso. A previsão de entrega da obra é para o dia 1º de novembro. A obra estava prevista para julho, mas por conta de atraso de obra e etc, e quem já fez obra em casa sabe que obra tem um prazo que a gente normalmente não consegue, né, entrar dentro desse prazo, mas creio que para novembro será possível. Então a previsão de entrega é dia 1º de novembro. Isso significa que se tudo der certo, o nosso Natal, o nosso culto de virada já vai ser num novo espaço, num novo ambiente, se Deus quiser. E também com um culto só à noite, né? Para alívio do pessoal da música, né? Que chega cedo para participar e fica até tarde, também para alívio dos que pregam também, né? Aquela sensação de quem prega nos dois cultos, aquela sensação, será que eu já disse isso antes? Porque você está no segundo culto, será que eu já falei isso antes? Mas, se Deus quiser, a gente vai estar nesse novo espaço em breve. Graças a Deus por isso. E esse é o momento onde nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Vamos fazer isso com alegria, com liberalidade. Vamos fazer isso com coração voluntário. Eu falava agora há pouco na minha turma do Ser Igreja, uma turma muito linda, muito especial, muito querida. E nosso assunto de hoje foi mordomia. E nós falávamos sobre a mordomia cristã e que ela não se fixa apenas na questão financeira, mas também entra dentro dessa questão financeira. E eu dizia que hoje pela manhã, eu recebi um vídeo, né, de pessoas que se dizem pastores e que fazem coisas tão absurdas em nome de Deus e que são coisas tão assim assustadoras mesmo, sabe? Infelizmente, pessoas que colocam um título de pastor, mas na verdade o título devia ser picareta. Porque há tanta coisa absurda sendo feita, sendo falada, extorquindo pessoas. E isso, eu falo isso com essa igreja amada, com essa igreja querida, para que você, como membro dessa igreja, viva a experiência da família da igreja. E entenda como a gente vivencia, experiencia a fé cristã aqui, e a transparência como a gente lida com essas questões, que são de extrema seriedade. E falo isso porque há sempre um pé atrás, sabe? Com a igreja, há sempre um pé atrás com o perfil, com a pessoa do pastor, muitas vezes, por conta desses absurdos que acontecem. Mas eu quero destacar também que absurdo acontece em todo e qualquer ambiente. Isso também é verdade.
Por exemplo, um jogador de futebol jamais deveria ser acusado de estupro, né? Absurdos acontecem em vários ambientes. E isso não significa que todo jogador de futebol tem que ser culpabilizado por estupro, né? Existem igrejas sérias, existem comunidades sérias, existem igrejas que respeitam e igrejas que lidam com muita seriedade nessa questão. E eu oro para que você esteja sempre vinculado e sempre vivenciando essa experiência em ambientes sérios. E falo muito especial para quem está virtualmente conosco. A minha oração é para que você esteja numa igreja que trate com seriedade o Evangelho de Cristo Jesus. Não é porque tem uma placa com o nome igreja que realmente é corpo de Cristo. Por vezes, a placa é apenas um chamariz. Corpo de Cristo é aquilo que você vivencia na prática. A comunhão, o partir do pão, as orações, a doutrina, o ensino, a partilha. Isso é corpo de Cristo. Agora, cuidado com quem diz coisas em nome de Deus que Deus nunca disse. Cuidado com promessas vazias e vãs. Cuidado com promessas que, na verdade, não são promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São promessas de Mamon, né? São promessas do Deus dinheiro. Cuidado com isso. E dizia na minha turma da escola bíblica que existem os dois extremos. Existe sim esse extremo dessa picaretagem, infelizmente, que acontece, e a internet tornou isso ainda mais público, né? Mas existem também o outro extremo, e o outro extremo é de pessoas que estão no ambiente da igreja, que estão no ambiente da fé, que estão no ambiente onde colocam a sua vida e sua família ali, mas que não participam também, não se envolvem, só usufruem, né? Só absorvem as coisas dali e não contribuem também. A minha palavra não é como pressão, a minha palavra não é como forma de opressão, a minha palavra é para que você experimente a igreja como família, é esse sentimento. Experimente a igreja como pertencimento, entendendo que tudo que nós fazemos como igreja é o mesmo que nós fazemos como uma casa, como uma grande família. Então, se envolva. Um dos exemplos que eu citei imagine você morando numa casa onde a pessoa come no prato e deixa o prato em cima da pia e nunca lava. Sempre sobra para alguém o trabalho, sempre sobra para alguém isso. Não é legal, não é bacana, não é educado, né? Não é de bom tom, né? Então, se você também participa, eu quero te convidar de alguma forma a se envolver com a gente, a participar com a gente. Falo isso com muito amor, com muito carinho, falo isso com muito respeito, mas falo isso para que você também seja motivado a se envolver com a igreja, a se envolver com as diversas ações que acontecem, a querer entender melhor, e também a sugerir, por que não? Existem pessoas muito mais capacitadas do que a minha pessoa, ou do que algumas pessoas da própria diretoria, talvez, eu não sei, que possam dar instruções em determinados assuntos, né, em determinadas ações, e são bem-vindas. Sugestões são sempre bem-vindas. Pastor, vamos fazer isso para a gente economizar? Que bênção, vamos fazer isso juntos. Vamos pensar isso como igreja, vamos nos envolver como igreja. Isso é importante, irmãos, mais do que a questão do valor em si. O pertencimento é muito importante, mais do que a questão da prática, do valor em si, o sentir-se pertencente. Me lembro de um irmão que trouxe para mim, dizendo, pastor, nós precisamos fazer um trabalho com relação aos copos descartáveis. Sandra está aqui, né, vice-presidente da igreja. Precisamos fazer um trabalho com relação aos copos descartáveis. São muitos copos descartáveis que a gente gasta aqui na igreja, e se todo mundo trouxer uma garrafinha de água, a gente vai ajudar o planeta e, ao mesmo tempo, também vai economizar nessas questões. E era uma quantidade, eu não lembro agora de número, não sei se Sandra vai lembrar isso de número, mas era uma quantidade tão absurda de copo descartável que a gente gasta por mês, uma coisa absurda, uma coisa assim, absurda mesmo, que não tem lógica de tanto copo que a gente gasta por mês. Isso, obviamente, se a gente conseguisse trabalhar dessa forma, para todo mundo trazendo a sua garrafinha, por exemplo, economiza no copo descartável, mas também ajuda na natureza. Então, são ações assim. Quando ele me apresentou, eu disse, meu irmão, eu preciso que você vá na diretoria. Apresenta isso para a diretoria, vamos conversar juntos com a diretoria. Se você tem boas sugestões, boas ideias, bons pensamentos em relação a essas questões, por favor, esteja com a gente, se envolva com a gente, mais do que a questão financeira. Pertencimento. É isso que eu quero trazer essa palavra para você hoje. Pertencimento.
E como pertencentes, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas, faremos isso com alegria e com liberalidade, e crendo que Deus há de nos abençoar ainda mais como igreja, e há de nos abençoar ainda mais como família, e que crendo que há de prosperar a sua vida, a sua casa, e que na sua prosperidade e na sua generosidade haja também bênçãos aqui nesse espaço, para que também possamos continuar abençoando vidas e pessoas. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pelos fiéis, mulheres e homens que se encontram aqui presencialmente ou não, mas que são membros dessa família. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem sido bondoso para com estes irmãos e irmãs e automaticamente bondoso com essa igreja também. Eu quero clamar, Pai, também no nome de Jesus por aqueles, Senhor, que estão vivendo um momento de impossibilidade, Senhor, um momento desafiador, um momento, Deus, realmente complexo. Eu peço que o Senhor abra portas, que o Senhor abra oportunidades, que eles não se sintam, essas pessoas não se sintam constrangidas nesse momento, mas que possam, Deus, utilizar desse momento como um tempo de oração, clamando ao Senhor para que o Senhor abra portas, para que o Senhor abençoe, traga oportunidades, traga possibilidades. Pai, eu oro no nome de Jesus. Oro por aqueles, Pai amado, que possuem a possibilidade, mas de alguma forma estão resistentes em seus corações. Que o Senhor os traga, Pai amado, realmente com carinho. E que o Senhor os traga, Deus amado, realmente com a sua condução, a sua orientação. E os abençoe de forma poderosa, Pai. Para que possam abrir os olhos, Deus, e entender que nós como igreja somos marcados pela partilha. Nós como igreja somos marcados pela generosidade. Deus nos abençoe no nome de Jesus, Deus abrindo os olhos e o coração dos filhos e filhas do Senhor. Mas ainda clamo, Senhor, clamo, Pai amado, pedindo perdão pelos pecados de nossa nação, muito em especial, Pai amado, pelos pecados daqueles que estão, Deus, se aventurando em campos religiosos e que de alguma forma, Senhor, por muitas vezes mal intencionados, agindo de forma, Pai, equivocada, diferente da orientação da Tua palavra. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão, Deus amado, no nome de Jesus, por pessoas que têm feito mau uso do templo, mau uso, Deus, do espaço de culto, mau uso da Bíblia Sagrada. Perdoa-nos, Senhor, como nação. Perdoa-nos, Senhor, como povo. Perdoa-nos, Senhor. Deus, no nome de Jesus. E traga, Deus amado, libertação. Libertação a toda e qualquer pessoa que está aprisionada a sistemas religiosos opressos, escravizadores. Tenha misericórdia, Pai, traga libertação, ilumina, abra os olhos, Pai. É meu pedido e minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos entregar, enquanto cantamos o próximo hino, Felicidade no Serviço. Abençoado, proclamando do meu rei
boa. Muito bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu povo, antes da gente trazer a reflexão de hoje à noite, né? A gente tem... Boa noite? À noite? Nossa, já estou de noite, gente. Dessa manhã, mania, né? Queria dizer, a gente está nesse conjunto coletivo de esforços, né? De preparação, de já prepararmos a provisão para a entrada no novo templo. E aí um desses esforços, né, que partiu de nós, foi, de mim no primeiro momento, né, foi a escrita da devocional, das devocionais do livro de Salmo, que a gente transformou num livro que a gente tem vendido, e toda essa renda está indo para o novo templo, né, já temos uma conta específica da igreja, então quando você compra a devocional, já vai cair numa conta específica, que é a conta que está sendo provisionada para o novo templo. Com estes recursos, irmãos, por exemplo, nós já compramos o ar-condicionado do novo espaço. Vocês sabem disso, né? Que o ar-condicionado nós já temos, com todos esses esforços. Não tem agora, o fio que vai ligar ainda do... Mas o ar-condicionado já tem. Mas já tem lá. Então, essa conta já está sendo destinada para isso. E aí a gente fez o devocional e agora a gente fez uma nova edição do nosso livro Sua Família Pode Mais. Esse livro não é um livro recente. Nós lançamos esse livro em 2016. 2017, é um livro de família. Esse livro teve 2 edições esgotadas, nós fizemos 1000 exemplares na primeira edição, 1000 exemplares na segunda edição, as 2 edições foram esgotadas, nós fizemos uma terceira edição agora. Então, não é um livro recente, é um livro que a gente já escreveu há 6 anos, né? E está voltando agora, primeiro, porque tem muita gente nova na igreja que não conheceu o livro daquela época, que talvez queira, né, adquirir, ajudar no novo templo. Ou então você quer comprar para dar de presente para alguém, vem aí o mês da família, né? A gente gosta de trabalhar com essa temática também. Então, Sua Família Pode Mais está de volta e também para a campanha do novo templo. Mais uma vez eu reafirmo, não tem nada para mim, para ele ainda, nem 1 centavo destes livros. Estamos doando todos os nossos direitos autorais para a campanha do novo templo, tanto neste livro quanto no devocional do livro de Salmos. Então, o devocional, se você também ainda não adquiriu, quer adquirir, graças a Deus tenho recebido assim, testemunhos tão especiais sobre o devocional, que tem me deixado muito feliz mesmo pelo retorno, pela forma como minhas palavras estão tocando o coração das pessoas. Verdade. Eu digo que é um pedacinho de mim, eu escrevo com muita alma, assim, eu escrevo com muito de mim. E aí as pessoas estão dizendo que estão se identificando, eu fico feliz, porque é um pedacinho de mim. E aqui é um pedacinho de nós, né? Do nosso livro, das nossas reflexões sobre a relação familiar. E se você tiver interesse, a partir de hoje está disponível também na nossa pequena livraria, né, PIBG, nossa pequena lojinha PIBG, já tem ali os 2 livros, tem os 3, né, você tem valor também, acho que ainda tem alguns exemplares. Então tem 3 livros nossos lá, além de camisa e tudo mais, tudo ajudando o novo templo. E o valor é o mesmo do valor da devocional, se você quiser adquirir depois. Aí quem está participando virtualmente com a gente, se quiser adquirir, pode encaminhar uma mensagem lá pelo direct, e a gente faz um encaminhamento. As devocionais mesmo foram vendidas para várias pessoas fora daqui, tanto que a gente precisou fazer uma segunda edição. E aí, algumas pessoas pedem e a gente encaminha por correio, né? Claro que precisa pagar a taxa do correio, etc., mas a gente encaminha por correio, faz tudo direitinho. Se você quiser, é para abençoar mesmo, tá bom, irmãos? O nosso novo espaço. Queridos e queridas, vamos à nossa reflexão de hoje, Atos capítulo 20. Nós vamos ao versículo 7. Hoje é a nossa 34ª mensagem no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos há 34 domingos. Haja assunto, hein? Estudando Atos dos Apóstolos. Isso. Estamos no capítulo 20. Isso é uma prova de como a Bíblia é viva, inesgotável, absolutamente suficiente para que nós possamos ser instruídos na nossa caminhada cristã. Então, mensagem número 34 de Atos dos Apóstolos. Vamos acordar. 27. Diz assim a palavra do Senhor. 20, versículo 7, não é 27. 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente
durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Obrigado, Jesus, por essa porção da Tua palavra que nos inspira por demais, nos traz luz diante, Deus amado, da noite, nos ilumina, nos acorda. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que sejamos despertados para aquilo que o Senhor pretende e deseja para nós como igreja. No nome de Jesus. Amém. Sempre que eu ouvi falar de Eutico, eu ouvia falar de Eutico num tom meio cômico. Eutico conhecido como o carinha que dormiu durante a pregação do apóstolo Paulo. Eutico como símbolo de uma história engraçada. Gente, será que Paulo era cansativo na sua pregação? E aí muitas teorias surgiram a respeito do sono de Eutico. Será que a pregação de Paulo era enfadonha? Será que o Paulo perdeu o tom? Foi falar até meia-noite? Meu Deus do céu, Paulo empolgou e esqueceu de acabar o culto. Então, sempre que a história de Eutico me aparecia, quer por fala de alguém, ou quer porque eu estava lendo o próprio texto bíblico, sempre vinha uma coisa meio cômica. Gente, o Paulo falou demais, né? Cuidado para você, se o pastor prega demais, e daqui a pouco o Eutico cai da janela, né? Assim. Então, tinha umas piadas envolvendo a história do Eutico, né? Quando você queria rememorar essa história, era sempre com um tom de comédia, alguma coisa aconteceu e foi engraçado. Afinal de contas, estava ali no culto, o menino senta na janela, Paulo prega até meia-noite, o menino cai lá de cima dormindo. Então, era uma coisa meio engraçada. Mas eu fico pensando, quando eu leio a Bíblia, como que eu fico pensando nas escolhas dos autores bíblicos. Nada é por acaso. Por que eles escolhem certas histórias? Até porque quantas histórias haviam dentro daquela realidade de igreja? Se você é mais antigo de igreja, você deve colecionar umas 30 histórias diferentes, pelo menos, de coisas cômicas, de coisas tristes, de coisas legais, de coisas chatas. Muitas histórias. E aí, de repente, você decide escrever um livro. Vamos contar uns atos aqui, contar algumas relações, contar algumas histórias, contar algumas experiências. Aí você seleciona essa história. Pô, essa história é legal, vou colocar essa aqui. Essa história, não vou colocar isso aqui. Tem muita coisa, tinha muita história. A história da igreja não se resume ao que está escrito, literalmente, no texto. Também o que está no texto. Mas tinha muitas outras coisas. E aí, por que cargas d'água Lucas me escolhe determinados assuntos, determinados textos, determinadas histórias e me enxerta isso? Então, quando a gente leu a história do Eutico desta vez, para preparar essa mensagem, fomos tomados por essa curiosidade. Afinal de contas, por que será? Quais as possíveis probabilidades para que Lucas tivesse inserido a história do Eutico aqui? Por que contar sobre esse menino que dormiu durante a pregação do apóstolo Paulo? E ficamos fazendo relações com o todo do livro, né? Acho que esse é um bom movimento que eu acho bastante interessante para a gente fazer quando a gente lê a Bíblia Sagrada, é relacionar um determinado trecho da Bíblia que a gente está lendo com o todo do livro, onde esse trecho está inserido, e depois com relações que possam dialogar com outros textos bíblicos também. A gente tem conversado bastante sobre o livro de Atos aqui, e dito que Lucas escreve o seu livro por volta lá do final do primeiro século da era cristã, no momento onde tem muita gente desanimada da fé. Gente que desistiu da caminhada, gente que morreu para a caminhada por algumas razões. Razões externas, ou seja, a perseguição do Império Romano, já falamos isso aqui algumas vezes, mas vou falar de novo para você relembrar, e se você não ouviu, para você poder conhecer. Então, perseguições externas, as perseguições que vinham do Império Romano, as perseguições que vinham da própria religião judaica, e as ameaças que aderir à fé cristã suscitavam para a vida daqueles que a professavam. Então, havia ameaças externas. Havia também ameaças internas, partidarismos na igreja, divisões, sobretudo o conflito entre judeus e gentios, que geravam brigas, animosidades, desentendimentos, desavenças.
E tudo isso desanimava as pessoas de viver na fé. E alguns nesta caminhada cristã, que estava cercada por conflitos externos e internos, eles estavam dormindo, estavam adormecendo para a fé, estavam morrendo para a fé. Curioso que na Epístola aos Coríntios, Paulo vai usar o verbo dormir no sentido de morrer. Quando ele fala sobre a ceia do Senhor, por exemplo, ele diz: vocês estão celebrando a ceia de forma absolutamente indigna. Por quê? Porque eu estou ouvindo dizer que tem partidarismo entre vocês. Olha os problemas aí aparecendo. Eu estou ouvindo dizer que tem disputas entre vocês. Tem uns que dizem, eu sou de Paulo. Tem uns que dizem, eu sou de Apolo. E que é isso, minha gente? Vocês estão brigando desse jeito? E vocês estão indo celebrar a ceia do Senhor desse jeito? É por causa desse tipo de situação que entre vocês tem muita gente fraca, doente, não poucos que dormem. Olha o dormir aí. Olha o verbo dormir aparecendo nesse sentido de morrer, de abandonar, de desprezar, de apostatar da vida comunitária. E aí eu fico pensando como é que Lucas nos convida aqui em Atos a lidar com o sono que surge das dificuldades da caminhada. Porque o sono, no sentido desse desânimo, no sentido dessa apatia, no sentido desse abandono, muitas vezes ele surge no decorrer da caminhada. Enquanto nós estamos vivendo a vida comunitária, alguém dorme. Enquanto nós estamos reunidos, partindo pão, ouvindo a palavra, porque essa que é a cena aqui. A cena começa descrevendo uma reunião, um encontro da igreja. Sim. Então eles estão ali reunidos no primeiro dia da semana, eles estão partindo pão, eles estão celebrando a ceia, Paulo está pregando e de repente alguém dorme, porque o sono, a apatia, o desânimo, ele vai acontecendo como parte da nossa vida, como parte da caminhada. E não raramente, enquanto nós estamos vivendo a vida cristã, algum eutico dorme na janela. Alguns parecem que vão dormindo no decorrer da jornada. Já viu aquele tipo de gente, pode ser a minha e a sua experiência, de que começa na fé cristã com um fervor, com uma atenção, despertado para tudo, acordado para tudo, sabe, participando de tudo, se envolvendo em tudo, mas o tempo vai passando. O tempo vai passando e aparece um desafio externo, estão perseguindo a gente. Aparece um desafio interno, tem fofoca no meio da igreja. Aparecem outros probleminhas aqui, particulares, probleminhas pessoais. Aparecem problemas do nosso lado com outros irmãos. E aquilo vai meio que minando as forças da gente. Vai esvaziando aquela empolgação. Vai fazendo como se fosse esvaindo toda aquela energia que a gente tinha no início da jornada cristã. Aquele culto fervoroso, aquele ambiente gostoso, aquela coisa maravilhosa, começa a dar espaço aos problemas. O nosso olhar, que estava focado na beleza da comunhão, que estava focado na estrutura de unidade da igreja, que estava focado naquilo que empolgava, e de repente aquilo, você vai entrando, você vai participando mais, e você vai vendo que não é só de palco que igreja vive, igreja tem bastidor, igreja é desafiadora, igreja tem gente legal, mas tem gente difícil. E aí você vai se encontrando ou se desencontrando dessa empolgação e vai meio que esfriando, vai cansando, vai ficando pela janela e vai caindo no sono, vai passando o tempo e o desânimo vai batendo até o ponto em que dorme mesmo, até o ponto em que cai mesmo, até o ponto em que já não vê mais graça na palavra do Paulo. E eu fico pensando, gente, se fosse o apóstolo Paulo pregando e dissesse, nossa irmãos, nós vamos ter aqui no mês de maio a presença do apóstolo Paulo pregando aqui com a gente, eu particularmente ficaria extremamente empolgado com toda essa situação. Particularmente ficaria toda assim, nossa, eu quero sentar, quero beber de balde, eu quero sentar na cadeira da frente, se tiver abertura para perguntas, eu tenho muita coisa para perguntar para Paulo. Mas aí de repente o tempo vai passando, aquela empolgação vai passando, Paulo já vai se tornando comum demais, né? Paulo, de novo, Paulo, de novo, não, mesmo pessoal do louvor, mesmo pessoal que prega, mesma coisa, de novo, aquilo já vai dando aquela, sabe, aquele desânimo, aquela coisa.
E pelo caminho, muitas vezes, alguns vão dormindo desanimados, e por outras tantas vezes, nós vamos dormindo desanimados e caímos como mortos. E aí, eu fico pensando que Lucas está nos convidando a nos vermos aqui. Já falei sobre isso hoje na minha sala, já falei sobre isso no outro domingo, que a gente tem que ler a Bíblia para a gente se ver nela, gente. A Bíblia tem que ser espelho, você tem que olhar para a Bíblia e falar, sou eu aqui. Sou eu aqui. Porque essa história, a meu ver, não está aqui por acaso. Não está aqui para ser um conto cômico. Não está aqui para poder dar uma quebrada no clima. Afinal de contas, Lucas fala muito das perseguições que eles estão sofrendo nas viagens missionárias. Então vamos quebrar o clima, vamos contar a história engraçada do menino que caiu da janela enquanto Paulo pregava. Não. Está aqui para a gente se ver, para a gente ver que às vezes, no meio da caminhada, onde a gente está fazendo tudo aquilo que Jesus nos ordenou a fazer, a gente dorme, alguém dorme. Alguém desanima, alguém morre para a vida comunitária. Veja que eles estão reunidos no primeiro dia da semana, porque com a ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana vai se tornando o dia oficial das celebrações. Eles estão celebrando a ceia, estão partindo o pão, estão fazendo aquilo que é próprio da vida comunitária. E a ceia para aquele tempo não era simplesmente pegar um pãozinho, um cálicezinho como a gente faz, era uma refeição mesmo, tida em conjunto. Então não é uma coisa mecânica e nem é uma coisa lenta, é dinâmico. É enquanto a gente come, igual você fazer uma refeição na sua casa e chamar seus amigos. Enquanto eles comiam, eles estão ali partilhando a palavra. Paulo está contando suas experiências. É a vida comunitária acontecendo ali, ou seja, é a vida do Espírito fluindo ali. Mesmo assim, nessa caminhada, vai ter gente que vai dormir porque vai achar o discurso longo demais, ou vai ter gente que vai dormir, vai desanimar porque vai achar a caminhada longa demais, ou vai dormir, ou vai desanimar porque vai achar tudo difícil demais. As pessoas a quem Lucas se dirige no seu livro, no seu evangelho, em Atos, são pessoas desanimadas da caminhada, são eúticos, que estão caindo da janela, porque está ficando cansativo a caminhada com Deus. E a pergunta que a gente fez ao texto foi, e aí como é que a gente lida com isso? Como eles lidaram com o eútico e como que nós precisamos lidar com o eútico que mora em nós e com o eútico que mora no outro também. É interessante que o versículo 9 vai dizer, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Como é que a gente lida com os que adormecem na caminhada? Paulo para o culto. Vamos parar o culto. Vamos descer. Vamos nos inclinar sobre o rapaz. Vamos abraçá-lo. Meu irmão, minha irmã, quem desanima da caminhada precisa de abraço. Quem desanima da caminhada precisa de atenção. Quem desanima da caminhada precisa que alguém animado pare tudo e vá até ele e diga, estão aqui, fica calmo, você não vai morrer. Você não vai morrer para essa vida comunitária, você não vai morrer para a nossa comunidade, você não vai morrer. Não fiquem alarmados, você ainda vive, você ainda é importante para nós. Nós não vamos ignorar o fato de que você caiu adormecido da janela. Quem adormece precisa de socorro. E eu fico pensando que às vezes quando nós vemos irmãos e irmãs desanimando e adormecendo da caminhada, nosso ímpeto primário não é descer e abraçar, mas é julgar e criticar. Mas fulano de tal também desanimou, né? Muito fraco na fé. Sabia, nunca me enganou. Fulano desviou, sabia, pedi engano purinho, aquilo ali não ia dar em nada mesmo, não. Também, como é que pode um ser humano dormir na pregação do apóstolo Paulo? Onde já se viu um negócio desse? Tem que estar muito sem a presença do Espírito Santo para dormir na pregação do apóstolo Paulo. Que falta de reverência. A pessoa dessa com falta de reverência, tinha que cair mesmo, né? Porque afinal de contas não tem reverência. É Deus pesando a mão. Deus pesando a mão. É tanta coisa absurda, gente, que a gente ouve, julgamentos absurdos. Só que a gente faz esse julgamento enquanto a gente está acordado e o outro é que está dormindo. O problema é que, hora ou outra, somos nós que estamos dormindo. Hora ou outra é a gente que dá aquela desanimada, sabe aquela pescada? Que faz, opa, dá aquela dormida. Hora ou outra somos nós que estamos
precisando ser acordados. E essa postura de julgamento, ela afasta, ela não ajuda ninguém. A igreja não foi colocada no mundo como juíza. Deus é juiz. A igreja não foi colocada no mundo. Você não está aqui e nem eu estou aqui como delegado do céu e como juiz do céu para poder prender ou poder julgar a vida de ninguém. Nós, como igreja, estamos nesse mundo para ser as mãos de Jesus que acolhem, os ouvidos de Jesus que ouvem, o colo de Jesus que abraça. Nós somos o corpo de Cristo que faz esse movimento em todas as direções. Eu não sei em que momento a gente abriu mão dessa excepcional ideia de igreja, que é a acolhida, que é o amor respeitoso, que é o auxílio, que é o largar tudo e ir realmente cuidar do eutico, que é parar a liturgia do culto para fazer aquilo que mais importa. Porque o que mais importa aqui não é a continuidade do culto, é a continuidade da vida. O que mais importa é a continuidade da vida. E se o culto provocou morte, para o culto e vamos cuidar da vida. E depois de ressuscitar da vida, de cuidar da vida, volta-se para o culto com vida, não com morte. Ambiente religioso tem que ser ambiente de vida, não de morte. Tem que ser promotor de vida. Mais importante do que quem canta, quem prega, quem cuida na porta, quem recebe lá embaixo, quem fica no estacionamento, quem cuida das crianças, mais importante do que a estrutura religiosa, importante do que os cargos e funções, mais importante do que a liturgia, são as pessoas por detrás disso tudo. É o ser humano por detrás disso tudo. E diante do eutico que dormiu, nos cabe socorro, afeto e ressurreição. Paulo não tem aqui para com Eutico nenhuma postura julgadora ou condenatória. Paulo não acorda o menino e fala bem assim: que papelão, hein? Onde já se viu? Não, Paulo vai lá, para tudo, desce, se inclina e o abraça. E diz: você está vivo. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, primeiro, que se identifica com o eutico. Ou aqui ou aí em casa. Que às vezes a caminhada vai ficando longa mesmo. Por melhor que seja a mensagem do Evangelho, por mais extraordinária que seja a mensagem do Evangelho, por mais unção que haja sobre o apóstolo Paulo, às vezes a gente dorme. A gente dorme. A caminhada às vezes cansa mesmo. A caminhada às vezes é cansativa. E a gente dorme. Mas se você se identifica com o eutico que está meio dormindo, eu queria dizer para você que a sua presença e a sua vida para a comunidade são muito, muito, muito importantes. Com certeza. A comunidade perde com seu sono. A gente perde sem você. E a gente precisa que você se sinta abraçado e parte de nós para continuarmos juntos. Talvez o eutico pudesse pensar, e aí eu estou só confabulando, sou só um jovem. Sou só um jovem nesse contexto todo. Sou só um menino. Que diferença faço eu? Para o Paulo fazia muito. A ponto dele parar tudo que estava fazendo para descer, abraçar e falar: você está vivo, viva para a comunidade, viva aqui, a sua presença aqui importa para nós. E eu queria te dizer que não há ninguém na vida da comunidade que possa pensar que sua presença não tenha valor ou que não seja importante. A Bíblia nos diz que a comunidade é um corpo feito por muitos membros diferentes, com habilidades diferentes, dons diferentes. E cada um, no seu lugar, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, faz muita diferença. E se um eutico dorme, faz diferença. A comunidade perde com o eutico que dorme, a comunidade perde com alguém que se deixa esmorecer. Por isso, se você se vê assim, um pouco desanimado da caminhada, quero dizer que a sua presença ela é muito importante e que a gente gostaria de que você se sentisse abraçado
e convidado a voltar a acordar e fazer parte da comunidade. E eu sei que nesse tempo, especialmente no tempo pandemia, pós-pandemia, a possibilidade, a facilidade de participar da igreja virtualmente, ela se tornou algo muito mais concreto, né? Muito mais palpável, muito mais visível realmente. Mas ela não substitui, e aí com muito carinho falo para todas as pessoas que participam conosco, não substitui a vida e a vivência da igreja local. Não substitui o corpo a corpo, não substitui o encontrar-se com o irmão. Porque a virtualidade, por diversas vezes, promoveu o culto como um palco. Quando, na verdade, o culto não é um palco. O culto é um povo reunido para adorar a Deus. O culto é povo, é gente. E a virtualidade acabou trazendo toda a ideia e a visão e o foco aqui para frente. Mas tão importante quanto o ensino é comunhão. Tão importante quanto a instrução e o ato de culto é parar o culto para cuidar do irmão. Tão importante quanto participar, cantar, orar, contribuir, tão importante quanto é se encontrar com o irmão no pátio da igreja. Aliás, eu gosto de dizer que existem 2 momentos de culto, esse aqui e o outro ambiente de culto ali no pátio. Também é um ambiente de culto, um ambiente de confraternização, um ambiente de comunhão. E digo mais, irmãos, por diversas vezes, uma palavra pregada no púlpito não tem o mesmo efeito do que um irmão que olha para o outro no pátio e diz: senti sua falta, você é muito especial, senti a sua ausência, tem tempo que não te vejo. Por vezes, a palavra do pátio se torna muito mais poderosa do que a palavra do púlpito. Por vezes, é parar o púlpito no sentido do objetivo principal do culto, é parar o púlpito para abrir as portas do pátio, é conversar com gente, é ressuscitar mortos. Porque tem gente sim que chega à comunidade de fé que precisa ser ressuscitado. E por diversas vezes eu vejo pessoas sendo ressuscitadas pelo poder das palavras mesmo, sabe? Lázaro, sai, vem para fora. Do afeto, do abraço. Do afeto, do abraço, do cuidado, da atenção. Mas existe um lado. Eu acho bonito, inclusive, o fato de que o Paulo poderia ter descido, orado. Não, levanta aí, eu fui indo embora. Não, o texto faz questão de dizer que continuou. O Paulo abraçou. Paulo abraçou. Tem um poder curador e ressuscitador no abraço, gente. Tem um poder nesse abraço que diz: Eutico, você está dormindo, mas você é importante para nós, vem para cá. Eu quero dizer para você que é Eutico hoje, que nós queremos abraçar você e dizer: bicho, vem junto com a gente. Vem junto com a gente, acorda aí. Mas eu quero dizer também para nós que estamos acordados, porque o Paulo não pode ser identificado tão somente com a figura pastoral, né, gente? É um problema muito grande quando a gente identifica o Paulo simplesmente com as figuras pastorais. A gente precisa identificar no Paulo a igreja, alguém que simboliza, que representa a igreja, porque, humanamente falando, às vezes as figuras pastorais não dão conta de perceber todos os Eúticos que caem da janela. Eu gostaria de perceber, lamento dizer, não percebo. Não consigo. À noite, então, que a gente prega com a igreja apagada, às vezes eu não me dou conta de quem estava aqui, quem não estava aqui. A gente sai daqui às vezes... Me perdoem. Nossa estratégia é realmente de ir para as portas, a Anelisa cerca daqui, eu cerco de lá, saio correndo para tentar ver todo mundo mesmo, sabe? Para tentar encontrar com todo mundo. E a maioria das vezes a luz está apagada, as luzes estão aqui na frente. Eu queria te desafiar a ficar 30 minutos aqui olhando para essas luzes aqui, e ver se você enxerga o rosto de alguém depois, mesmo na porta. Você está vendo aquele borrão na sua frente ali, né? Eu digo isso assim, para compartilhar a nossa limitação, gente. Nos perdoem. Tem hora que não dá para a gente identificar todos os Eúticos que caem da janela. Dá para identificar 1, 2, 3, todos? Não dá, me desculpe. Não é porque tem um Eútico mais valioso que o outro. É porque a nossa vista não alcança. As janelas são muitas. Metaforicamente falando. E a gente precisa da ajuda da igreja para identificar quem é o Eútico que caiu.
E eu sei que você conhece 1, 2, 3, você pode conhecer 1, 2, 3 Eúticos que desanimaram, que estão meio adormecidos. E qual é o nosso papel como igreja? Nosso papel como igreja é ir até o Eútico, abraçar e dizer: vive para nós, porque a sua presença é importante. E a minha pergunta hoje, para a gente se ver no lugar do Paulo, é: quem são os Eúticos que nós precisamos enxergar? Quem são as pessoas que nós precisamos ver ou que nós já estamos vendo? Nós estamos vendo e temos condições de parar e dizer o seguinte: Eútico, eu quero te abraçar hoje, dizer, não morre para a nossa comunidade, não morre para a nossa vida comunitária, vive para nós, porque você vai receber o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa atenção. Você tem um Eútico aí na sua cabeça? Quem é essa pessoa? Que você poderia ser o abraço do Paulo para ela. Que você poderia ser o Paulo que para tudo para poder se inclinar e abraçar e dizer: não fica alarmado não, você está vivo. E se você está desanimado, a gente vai ajudar você a continuar. Eu gosto de ver os detalhes do texto sagrado. E a riqueza dos detalhes do texto sagrado, algumas vezes, e alguns escritores me lembram o detalhe, a forma como faz de forma detalhista. Por exemplo, os escritos de Dostoiévski, por exemplo. Os irmãos Karamazov, ele vai escrever com riqueza de detalhes. E Lucas aqui vai escrever com riqueza de detalhes algumas coisas. Ele vai dizer, por exemplo, o dia. No primeiro dia da semana estávamos reunidos no partir do pão e Paulo falou ao povo. Eles estavam reunidos, primeiro dia da semana, partindo o pão, Paulo falando. Olha os detalhes do texto. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Paulo ficou ali 7 dias. Esse era o 6º para o 7º dia. E aí ele pensou: vou falar até o máximo que der aqui para mim, porque tem muita coisa para falar com essa igreja, tem muito ensino para trazer para essa igreja. Havia muitas candeias, o lugar estava iluminado, o ambiente onde eles estavam reunidos estava iluminado. Eles estavam no piso superior. Lembra muito a ideia de Jesus no cenáculo, né? Lembra muito aquela ideia da igreja reunida também, no ambiente superior, quando o Espírito Santo desce sobre o povo. Um jovem, aí ele vai dizer o nome desse jovem. Aquilo que é cômico para muitos é uma tragédia, na verdade, irmãos. É uma tragédia. Imagina um culto que termina em morte, é uma tragédia. É um desespero, é uma gritaria. Não é, o Eútico caiu, olha só que coisa engraçada. Não, é uma tragédia. Para tudo, porque aconteceu uma tragédia aqui no nosso meio. Esse ambiente de culto, por mais agradável que seja, de alguma forma, houve uma tragédia. E aí o Eútico cai, e essa tragédia aqui, esse ambiente negativo aqui, faz com que tudo pare. Tudo pare. E aí Paulo vai ao encontro dele, o abraça. Isso é lindo demais. O abraça. Fala com as pessoas: olha, não fiquem alarmados. Ele está vivo, viveu, tem vida, ressuscitou, culto então de novo, gente, vamos voltar agora para celebrar, vamos voltar agora para o culto. E aí, ele vai para o culto e continua, subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E aqui, gente, a gente vê esses detalhes do culto, do ambiente do culto, como esse movimento de promoção de vida. E olha que interessante, que depois que o Eútico ressuscita, que ele está vivo de novo, o Paulo volta para a ceia e continua falando. Que hora que era quando o Eútico caiu? 12:00. Paulo continuou falando até 6 horas da manhã. Eita Jesus! Quando a gente vê a vida voltar, a gente ganha um ânimo novo para continuar a ir muito mais além. Depois que o Eútico levanta, gente, o Paulo tem gás para falar até 6 horas da manhã. Você fala bem assim: gente, não, agora que o menino caiu da janela, vamos ver se ele para, né? Vamos ver se ele sossega o facho, né? Agora ele vai acordar para a vida e vai mandar todo mundo para casa dormir, né? Porque o menino caiu. Não! Quando a gente vive a experiência de ver alguém que estava dormindo acordar, então a gente tem gás para muito mais. A gente tem gás para ir mais adiante. A comunidade ganha mais força e motivação para ir muito mais além. Então eu queria dizer para você, Eútico, que está dormindo, que quando você acorda, você dá um gás novo para a sua comunidade.
Quando você acorda, você dá um ânimo novo. Quando você levanta do seu sono, do seu desânimo, da sua apatia, a comunidade simbolizada aqui no apóstolo Paulo ganha força para ir até de manhã. A vigília vira noite, porque você acordou. E porque quando você acorda, você faz tudo ter razão de ser. Você coloca todo mundo para pensar que a graça de Deus está presente, que o Espírito está presente. A gente pode continuar, nós não vamos interromper a nossa caminhada. Mas o que aconteceria com o culto aqui, se quando Paulo descesse o Eutico continuasse morto? Teria sido de fato uma tragédia. E certamente não haveria nenhuma razão para continuar. Aquele culto não terminaria com a alegria de romper amanhã. Aquele culto terminaria com a tragédia de ter vivido uma morte. Então, minha querida PIBG, a primeira coisa que eu queria dizer para nós é que o Senhor Jesus sopre no nosso coração e nos dê olhos abertos para enxergarmos os eúticos que estão dormindo. Que o Espírito Santo sopre no nosso coração e nos mostre quais são as pessoas que estão hoje precisando do nosso abraço para dizer: ei, fica vivo. Quais são as pessoas que no decorrer da caminhada adormeceram na janela? E que são responsabilidade de todos nós. Que precisam do abraço de todos nós. Mas queria que também você, eútico, se perguntasse: será que eu ainda preciso continuar dormindo? Como seria se eu me levantasse? Que novos ânimos eu poderia dar para a minha comunidade? Que energia nova, que alegria nova, que esperança nova a minha ressurreição poderia suscitar? Queria te convidar a olhar com esperança para o seu coração e para a sua vida e para a importância da sua vida para a continuidade da celebração comunitária. O que aconteceria se você, eútico, despertasse o seu talento? O que aconteceria se você, eútico, despertasse a sua vocação? O que aconteceria com essa igreja se você, eútico, despertasse o seu primeiro amor? O que aconteceria com você, eútico? E o que aconteceria com essa igreja se todos os eúticos se levantassem? Qual seria o romper da manhã, a respeito do qual nós teríamos ânimo para poder continuar? Qual seria o romper da manhã que nós experimentaríamos em Deus? Quais seriam os consolos que nós experimentaríamos em Deus? Versículo 12 diz: eles levaram o jovem vivo, o que muito os consolou. Que consolações visitariam a nossa comunidade se os eúticos acordassem? Eu fico pensando, e apenas um detalhe para além da ideia da igreja. Era a última passagem de Paulo antes de ser preso em Jerusalém. Era o último encontro de Paulo com aquele povo. Era a última oportunidade daquele povo ouvir Paulo, ter uma experiência de comunhão com Paulo. E naquele primeiro momento a experiência foi negativa. No primeiro momento, uma experiência de morte. Mas Eutico ressuscitado se transforma numa experiência de ressurreição e de vida. Às vezes a gente não para pensar, irmãos, que a vida ela é muito breve, ela é muito curta. E a gente sai tratando e lidando com as pessoas e promovendo e levando por vezes morte por onde a gente passa. Nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo que leva palavras de vida. Nós somos o povo que precisa e que valoriza o tempo e as pessoas, mesmo que essas pessoas não tragam aparentemente nenhum benefício para você. Nós somos o povo que valoriza desde o presidente de uma empresa ao porteiro de uma empresa, porque nós valorizamos pessoas. E nós levamos vida a toda e qualquer pessoa. Então cuidado com o pensamento de que, é assim mesmo, fulano vai ter que me engolir, e eu vou fazer e acontecer, e vou falar, e vou dizer, e vou promover morte aqui, morte de lá e morte de cá. Cuidado para não ser o assassino, não ser o assassino das amizades, não ser o assassino de pessoas na sua jornada e no seu caminho. Cuidado para não ser o promotor de morte na vida de ninguém. Cuidado com o que se fala, cuidado com o que se pensa, cuidado com o que se diz, cuidado com a forma como age.
E se porventura, de alguma forma, a sua atitude promover morte em alguém, seja o mesmo a estar disposto imediatamente a ressuscitar essa pessoa. Imediatamente a promover a vida. A parar o que estiver fazendo e levar palavras de vida. A parar o que estiver fazendo e levar esperança e consolo. Imediatamente, porque a gente pode, em algum momento da história, falar coisas e de repente alguém dizer, poxa, eu não esperava isso de fulano. Eu me lembro de uma experiência, já contei aqui essa experiência, de uma pessoa que sumiu da igreja. Sumiu da igreja, não desta igreja. E depois de uns 5 anos essa pessoa apareceu. E eu falei, nossa, fulano, que bom que te vi, todo empolgado. Que bom que te vi, rapaz, onde você estava, o que aconteceu? Você é por aqui, você estava onde você estava em outra igreja, e tal. Ele falou assim, você não está sabendo não? Não, o que aconteceu? Eu saí daqui por sua causa. Aí eu olhei com aquele olhar espantado, sabe? O que eu fiz? Eu não lembro o que eu fiz. Ele me disse o que eu tinha feito e eu falei, eu lamento. Eu peço perdão por o que eu tinha feito. E lamento que você só tenha me dado a oportunidade 5 anos depois. Porque eu gostaria de ter feito isso 5 anos atrás. Às vezes a gente faz coisas sem perceber, irmãos. Às vezes a gente fala coisas sem perceber, a gente age sem perceber. E se você viu que de alguma forma promoveu morte, imediatamente tome o caminho da vida e da ressurreição. Imediatamente. Paulo não teria outra oportunidade na sua história. Dali ele caminhou para Jerusalém, depois a Roma, onde foi preso, e a história vai dizer da sua morte posteriormente. Meu irmão, minha irmã, às vezes na caminhada a gente dorme. A gente dorme. Quem nunca dormiu na janela, que atire a primeira pedra. Quem nunca desanimou, que atire a primeira pedra. Se é seu caso hoje, se hoje você está no eutico, vamos acordar. Sua vida é importante. Acorda seu sonho, acorda sua vocação, acorda seu dom, acorda sua participação, acorda seu pertencimento. Você não tem ideia das consolações e do ânimo novo que o seu despertar traria para essa comunidade. Você não tem noção de que manhãs nós seríamos capazes de romper se você acordasse. Mas você está acordadão, acordadona, está no gás, vamos virar a vigília, eita glória, pode vir o romper da manhã que nós vamos ficar aqui até... Então vamos acordar o eutico. Vamos dar uma paradinha, vamos acordar o eutico. E eu gostaria que você pedisse a Deus agora para trazer um eutico à sua memória. Que você hoje possa orar e falar, Senhor, qual é o eutico que eu preciso abraçar e acordar? Queria que você perguntasse, com quem caiu da janela, quem desanimou da caminhada, que eu poderia dar um abraço e dizer, ei, fica vivo, fica viva, você é importante para nós. Vamos orar por isso? Queria te convidar a fechar seus olhos. Pai querido, queremos clamar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Na jornada da vida, Senhor, por vezes, nós vivemos como numa montanha-russa. Em alguns momentos de muita alegria e euforia, e outros momentos de tensão, de medo. Em vários momentos como esse, Senhor, nós dormimos, fraquejamos, nos cansamos, dizemos que não vamos mais nos envolver nesse campo religioso, porque afinal de contas é tudo igual. Criamos mentiras para nós como se verdades fossem. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso desânimo. Perdoa-nos, Senhor, Pai amado, pela nossa fraqueza, pelo nosso fraquejar. Anima-nos, Senhor. Ressuscita-nos, Senhor. Restaura a nossa alegria. Restabelece-nos a vida. Mas também, Senhor, eu te peço que o Senhor faça isso conosco, Pai amado, não para que tenhamos vida e apenas a tenhamos para nós mesmos, mas para que possamos animar e ressuscitar outras pessoas também. Amém, Jesus. Para que possamos levar a vida por onde estivermos. Sim, Deus.
Eu peço, Senhor, por aqueles que animados estão, por aqueles que estão empolgados, aqueles que estão fervorosos, aqueles que estão na fé no Cristo, de forma muito, muito particular e muito abençoadora. Deus, que nós não fiquemos com isso retido para nós, mas que nós possamos, Deus amado, levar vida e promover vida a quem está dormindo, Senhor. Nos ajude, Senhor. Traga a memória agora de cada irmão e irmã, pessoas que fraquejaram, pessoas que dormiram. Nós não queremos julgar essas pessoas, Pai, mas nós queremos abraçá-las, acolhê-las, dar-lhes palavras de paz, de esperança, de alegria, de restauração, de consolo. Usa-nos, Pai amado, no nome de Jesus, para sermos instrumentos do Senhor na vida de irmãos e irmãs que sentimos falta nessa manhã, ou já há alguns domingos nesta igreja, ou mesmo que não estão mais em uma igreja, ou estão em outro ambiente fora de igreja, Senhor, que foram machucados talvez, feridos com a queda, Senhor, como a de Eutico. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, ressuscita, Senhor, essas pessoas e nos use como instrumentos de ressurreição para elas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Deus abençoe o seu domingo. Vou deixar de tarefa você dar um abraço num Eutico. Deus trouxe ao seu coração um Eutico para você abraçar? Faça isso. Abrace um Eutico e vamos juntos viver, romper da manhã. Amém? Deus abençoe, um ótimo almoço, um ótimo domingo para você. Ótimo domingo para você. Deus abençoe. Até 17h30 e 19h30.